Tudo bem, meus amigos? Espero que sim. Que bom que nós estamos aqui, mas hoje não para aula. Hoje, a conselho de um grande amigo que me intimou para que eu pudesse me apresentar, eu quero contar para você um pouco da minha história, por onde eu passei, o que eu fiz, e vai ser um prazer compartilhar com você um pouco das minhas experiências. Eu sou Moisés Nascimento Gabriel. Sou um mineiro de Além Paraíba, uma cidade na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Eu tenho 43 anos. Eu sou Gabriel porque a família do meu pai, eles na Segunda Guerra Mundial foram obrigados a trocar o nome quando eles imigraram para o Brasil. E eu sou Nascimento por conta do meu avô, porque meu avô, Geraldo, ele era da família Gerardi, uma família de italianos. E como ele nasceu no dia 25 de dezembro, os meus bisavós decidiram que ele ia perder o nome dele e ia se tornar Nascimento. Então, eu deveria me chamar Moisés Gerardi Gabriel. Chique demais, né? Meus pais, Gilson e Valéria, eles destoaram do resto da família, porque eu tenho uma família muito grande. Eu tenho 4 tios por parte de mãe, e uns 10 por parte de pai. Da parte da minha mãe, eu tenho uns 10 a 11 tios avós, do meu pai mais ainda, dezenas de primos, e na maioria, minha família é composta por pessoas católicas ou kardecistas. Meus pais, de alguma forma, tiveram uma experiência diferente com Deus e quebraram essa regra. Os meus pais eram de uma igreja chamada Igreja Cristã Maranata, que pode ser classificada um pouco como uma igreja pentecostal, mas com bastantes elementos de uma igreja tradicional. Eu fui criado na igreja evangélica minha infância toda, mas meus pais tiveram a excelente ideia de me colocar para estudar num colégio da cidade chamado Santos Anjos. Então é um colégio católico, tocado, administrado por freiras católicas, e posso dizer assim que não sofri muito, mas de alguma forma havia uma certa estranheza, porque há 43 anos atrás, há 40 anos atrás, um evangélico no meio dos católicos, os evangélicos já eram bem raros, ou mais raros. E no meio dos católicos foi uma experiência interessante para me adaptar num contexto diferente do meu. Como eu disse, eu era de uma igreja bem tradicional e pentecostal. Era uma igreja que eles tinham cultos todos os dias, menos na sexta-feira. E eu me lembro da minha infância, da igreja funcionar na minha casa, na casa de outros irmãos, até que alugaram um espaço e a igreja ela continuou e existe até hoje lá na cidade, em Além Paraíba, com sede própria. Eu tive uma infância normal, cheia de aventuras, de primos, de uma cidade que tem muitos morros. Então, atrás da minha casa tinha uma montanha bem grande e junto com meus primos, com os amigos da escola, tive uma infância muito saudável. Aos 13 anos, mais ou menos, eu deixei de frequentar a igreja. Minha mãe me obrigava e depois percebeu que não adiantava mais. Parei de frequentar a igreja e vivi a vida de um adolescente comum que não faz parte de uma igreja. Na verdade, eu frequentava a igreja a mando dos meus pais. Eles me obrigavam a ir. Não era um lugar ruim, mas era uma igreja pequena, que não tinha muita estrutura para crianças nem para adolescentes. Dei uma passeada naquilo que a gente chama de mundo, um pouco de bebidas, algumas poucas experiências com drogas, graças a Deus, bem poucas. Aos 17 anos, já cursando a universidade, eu estudava em Niterói e estudava farmácia. Já cursando a universidade, fui convidado para um retiro de carnaval, e nesse retiro eu tive uma experiência com Deus muito forte, que reavivou, reacendeu tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha infância.
Eu costumo dizer que eu recebi um download assim cerebral e Jesus, o Pai e o Espírito Santo começaram a fazer muito sentido para mim. E desde a minha infância, as pessoas diziam que eu seria um pastor. Mas como eu não queria saber nada disso, principalmente porque pastor sofria e sofre até hoje, eu sempre rejeitei isso e fui pelo caminho dos estudos para estudar farmácia. Como eu tinha um tio que era farmacêutico, famoso, e era um grande profissional de uma multinacional, eu fui fazer farmácia. Mas não teve jeito. Aos 17 anos eu tive uma experiência com Deus muito forte e deixei aquele estilo de vida que eu vivia e, de alguma forma, não era ensinado a gente que a gente devia influenciar os de fora, os que não faziam parte de um cristianismo mais forte, mais aguerrido. Era ensinado que a gente tinha que, de alguma forma, fugir, até dos amigos. E eu sinto muito até hoje, porque deixei grandes amigos para trás e hoje, já maduro, né, já tenho a oportunidade de reencontrá-los, porque são as verdadeiras amizades, tanto da época da faculdade, como da época da escola, da adolescência, que fazem muito sentido na vida da gente. Passei mais ou menos uns 2 anos na igreja em renovação espiritual, Igreja Batista em Renovação Espiritual em Além Paraíba, e lá me enturmei, fui ajudado a desenvolver as disciplinas espirituais e não deu outra. Senti um chamado muito grande de Deus na minha vida para cuidar de pessoas. Foi quando, em 1998, eu fui enviado pela minha igreja para o seminário da denominação, o STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil. Acho que é isso, lá na Rua das Pedrinhas, lá em Belo Horizonte. Lá eu estudei por 2 anos e meio, mas me transferi de lá para a Faculdade de Teologia Evangélica de Belo Horizonte, que era mantida pela Igreja Batista da Lagoinha. Mas desde a época do STEB, em que tenho grandes amigos, e foi o início da minha caminhada teológica, eu conheci Patrícia, minha esposa, meu amor, minha querida por resto da vida. E hoje, para adiantar essa história, nós temos o Mateus, de 12 anos, e a Esther, com 13 anos. Vou botar uma foto deles aí para vocês conhecerem essa família, um bem mais precioso que eu tenho na minha vida. No ano 2000 eu me casei com a Patrícia e dois jovens de 22 anos começaram a vida aprendendo, sendo ajudados, e desde que nós somos de Belo Horizonte, nós fomos de uma igreja que nos acolheu e até hoje temos muito carinho por ela. Igreja Batista da Redenção. Junto com o Beto, com o Ivênio e com o Christian e muitos irmãos muito queridos, nós ficamos lá 10 anos. E nesse período de recém-casados e terminando os estudos, eu comecei a minha formação teológica em pós-graduação. Eu tive a oportunidade de estudar lá no antigo ISE, Instituto Santo Inácio. Hoje se chama FAGE, uma faculdade belíssima dos jesuítas lá em Belo Horizonte, no bairro Planalto. Tive a oportunidade de estudar com eles e cursei uma especialização em Bíblia, com ênfase em grego e em hebraico, e continuei os estudos lá porque queria ser professor universitário do curso de teologia. Fiz um mestrado em teologia. Então lá foi um lugar muito importante para mim. E aí, já até antes de me formar mestre, eu comecei já a dar aulas. Fiquei 9 anos dando aulas no curso superior de teologia. Dei aula na Faculdade Batista, dei aula no Isabela Hendricks, que antes era a FAT, e tive a oportunidade de dar aulas em vários seminários de Belo Horizonte. Até que em 2009, algo aconteceu. Recebi um chamado muito grande de Deus para me mudar junto com minha família para Porto Seguro, na Bahia. Um casal de amigos, Edésio e Cristina, e uma igreja que estava nascendo, só tinha 4 anos, e era uma igreja muito viva, Projeto Adoradores. Então foi um tempo muito abençoado. Fiquei 4 anos lá na Bahia. Pensa se morar na Bahia era bom. A gente ia aconselhar os irmãos de bermuda na orla da praia. E que tempo bom, que eu tenho muita saudade. E nesse tempo
eu tive a oportunidade de alguma forma, ser acompanhado por um pastor que eu admiro demais, o pastor Sóstenes, que foi, junto com o pastor Edésio e Cristina, quem derramaram óleo sobre a minha cabeça e me ungiram, me consagraram pastor. Logo que eu cheguei a Porto Seguro, eu comecei a me deparar com a realidade prática do ministério e todas as influências que eu tive, tanto na Faculdade de Teologia Evangélica, como entre os católicos, principalmente a teologia da libertação. Quero confessar a vocês que, por algum período de tempo, eu lutava e advogava e era um defensor de que Deus se revelou prioritariamente aos pobres. Mas depois, lendo mais a Bíblia, estudando mais, percebi que, por mais que isso seja verdade, isso só é uma parte da verdade. Na verdade, Deus ele se manifestou e se revelou prioritariamente ao pecador, de qualquer faixa de classificação social. Logo que eu comecei a pastorear, e vou ser honesto com vocês, que eu achei que eu tinha perdido a fé, porque os estudos, tanto da especialização como do mestrado, deixaram marcas muito fortes dentro de mim, ideias muito boas, que muitas vezes colocavam a Bíblia em xeque. E eu passei por um período em que eu precisei pedir muito a Deus que tivesse misericórdia de mim, para que eu pudesse retomar aquela fé mais simples, aquela fé mais singela. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e eu voltei para os caminhos de uma teologia mais tradicional, mais bíblica, menos filosófica, com menos teologia que colocava as escrituras em xeque. Consegui, graças a Deus, sou muito grato a Deus por isso, voltar às práticas devocionais, às práticas da fé mais ligadas a uma singeleza de crença nas escrituras. E depois disso comecei a estudar mais os autores mais conservadores, reformados, em que com certeza até hoje fazem parte da minha história como pastor. Até que um belo dia, decidido a tirar umas férias de moto, com a liberação da minha esposa, eu peguei a minha moto, saí de Porto Seguro, lá na Bahia, e rodei até o Peru, até perto de Machu Picchu. Deixei a moto em Cusco e tive um tempo muito importante com Deus. E eu sentia que eu era muito feliz lá em Porto Seguro, mas era um pastor auxiliar. Eu queria ter a experiência de algo mais. E na volta, nem eu sabia disso. Na volta, passei pelo Mato Grosso, encontrei um amigo, o pastor Carlos Mato Grosso, meu amigo de Esteve, e lá eu vi a necessidade que havia numa igreja muito grande, Igreja Batista de Getsemane. Depois de um tempo de jejum, de oração, falei com meus amigos de Porto Seguro, eles me abençoaram, me enviaram. Até que vim para o Mato Grosso, outra cultura, um povo totalmente diferente. Então todo o jeito de baiano que eu ganhei lá, porque deixei de ser um pouco mineiro, aqui no Mato Grosso precisei mudar radicalmente. Um povo mais sulista, mais sistemático, mais bruto e bem sistemático. Eu precisei aprender a ser pastor aqui nesse lugar. Fiquei 2 anos e meio, 3 anos pastoreando em Lucas do Rio Verde e agora fui enviado para fazer algo que eu tinha muito medo. Acho que eu tenho medo até hoje, que é plantar uma igreja. Então, há 3 anos e meio, nós viemos para Nova Mutum para começar do zero, plantar uma igreja, plantar a Igreja Batista de Getsemane e aqui. E vou ser honesto para os meus irmãos, meus queridos, meus amigos. Sabe, eu me lembro da minha história e posso dizer a vocês que daquele rapaz que saiu e foi formado na FAT, até hoje, muitas coisas mudaram. Parece que o tempo faz com que a gente tenha uma maturidade diferente. E hoje eu espero muito mais de Deus e muito menos de mim mesmo. Prossigo na obra pastoral e estou aqui me aventurando a voltar a dar as aulas, porque eu amo dar as aulas. Mas honestamente, eu perdi um pouco do traquejo. Eu esqueci muita coisa. E agora quero voltar a dar as aulas, mesmo que seja pelo YouTube, porque pode ser que faça bem a alguém
mas honestamente faz muito bem a mim. Essa é a minha história. Que Deus te abençoe. Se essa aula chegar em lugar, as aulas de teologia chegarem em um lugar muito longe, tomara que você prossiga em conhecer a Deus. Porque as Escrituras falam que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui, diretamente de Nova Mutum, esperando a volta de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.